Olá pessoal! Nesse programa, o canal Anos 80 TV do YouTube irá apresentar para vocês mais um pedacinho do que eram os anos 80, assim como fazemos toda semana publicando um episódio novo aqui no canal. Só que desta vez iremos trazer para você, sem dúvida, o capítulo mais doce de todos. Iremos apresentar as top 15 maiores guloseimas dos anos 80. Foi muito difícil selecionar somente 15 e chego à conclusão de que a década perdida foi a melhor para os dentistas, disparada das outras. A gente consumia muito doce porcaria, pessoal, era impressionante. Tenho certeza que qualquer pessoa que assistir esse programa até o final irá lamber os dedos e não irá resistir a essas delícias do passado. Pena que muitos não existem mais e não vai dar para matar aquela vontade. Já outros doces atravessaram os anos 80 e estão disponíveis por aí até os dias de hoje, de tão bons que eram. Enquanto eu comento das guloseimas, você relembra os comerciais da época e vê imagens desses doces que deixaram muita saudade. E aproveitando que você não está fazendo nada, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações clicando nesse sininho. Só assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo no canal. Aqui, toda semana eu posto um vídeo novo sobre os extraordinários anos 80. Roda a vinheta do canal. A primeira guloseima que eu vou mostrar é o Push Pop. O Push Pop era um pirulito que dava para parar de chupar e guardar para comer depois. Fato que comprova que realmente somos sobreviventes dos anos 80, pessoal. Imagina lambuzar um doce todo de saliva e depois guardar para comer mais tarde. Só na década perdida, pessoal. Esse doce também fez muito sucesso nos anos 90. O segundo doce dos anos 80 que eu vou comentar são as balas Pés. As balas Pés existem ainda hoje, mas não são mais comercializadas no Brasil. O diferencial eram os dispensers temáticos, porta-balas que eram colecionáveis. A coleção Looney Tunes fez sucesso no nosso país, mas existiam muitas outras também. O doce número 3 é o chiclete Ping Pong. O Ping Pong foi o primeiro chiclete que existiu, lançado pela Kibon em 1945, que era mais conhecida por fabricar sorvetes nos anos 80. Cada doce continha uma figurinha diferente. Os álbuns se tornaram febre nas escolas e também é impossível não citar o álbum da Copa de 82, que virou uma verdadeira febre entre a gurizada. Tinha gente que comprava o chiclete e ficava só com a figurinha, pois nem aguentava mais mascar chiclete. Assista ao nosso programa sobre álbuns de figurinhas dos anos 80. Você vai poder relembrar isso. O quarto doce é o Mini Chicletes da Adams. Os Mini Chicletes têm gostinho de tutti-frutti e para durar mais é só dar um repeteco. Você também se lembra desse slogan? Quem não lembra dessa embalagem com carinha sorridente? Era presença confirmada nas bombonières do cinema. Infelizmente, a Adams deixou de fabricar essa delícia em 1998. Mas era bom demais, não é, pessoal? A guloseima de número 5 pode ter sido também um dos seus primeiros brinquedos nos anos 80 e tem o nome de pirocóptero. Você se lembra do pirocóptero? O pirulito que voa? O doce tradicional dos anos 80 vinha com uma hélice para encaixar no cabinho e bastava friccionar a haste com as mãos que ele se transformava no primeiro drone de que se tem conhecimento. Sim, esse foi o drone dos anos 80 com certeza. O sexto item delicioso dos anos 80 que eu lhes apresento é o chocolate batom. É um doce antigo, foi lançado em 1956 pela Garoto. O chocolate recebeu esse nome por ter em sua versão original o formato de um batom. E de fundo você vê essa propaganda inesquecível do finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Quem nunca fez isso com seu pai ou sua mãe no supermercado naquela época? O doce número 7 que eu vou apresentar é um clássico e é a bala Juquinha. A embalagem da bala Juquinha
o desenho do rosto de um garoto loiro está na memória de muita gente. Lançado em 1945, o doce ainda estava em circulação até bem pouco tempo atrás, e agora sua fabricação foi encerrada devido à crise. Isso causou uma comoção, tanto que esse canal de televisão fez uma reportagem abordando o tema, e você pode notar o choque das pessoas ao terem a notícia. Curte aí um pouquinho. Acabou não, acabou sim senhor, é tradição, acabou, fechou. A notícia foi amarga. Acabou, mãe. Realmente, os anos 80 deixaram muita saudade, pessoal. A oitava guloseima é o chocolate surpresa. Lançado pela Nestlé em 1983, o chocolate surpresa vinha com cartões de fotos e explicações sobre diferentes animais. Ainda, a barra de chocolate vinha em relevo, alinhado com o desenho do tema dos cartões. Muitos acabaram colecionando esses cartões e o doce virou uma mania entre o pessoal dos anos 80. Haviam várias linhas de cartões. A cada ano o tema mudava. O primeiro, de 1983, trazia animais de todo o mundo. Esse produto foi um sucesso e foi fabricado por 20 anos. Sua última temporada foi em 2003. Sem dúvidas, esse chocolate deixou grande saudade. Coleção Sertões do Chocolate Surpresa. O nono doce é um doce, mas também uma arma que mata. Sim, o número 8 é a bala assassina dos anos 80, a bala soft. As balas soft vinham embaladas em plástico transparente, o que fazia realçar o colorido das balas e chamar a atenção das crianças para o desafio de saborear essa bala tão deliciosa, mas ao mesmo tempo assassina e perigosa. Um grande número de crianças realmente se engasgou com a bala, e com isso a guloseima passou a ser chamada de bala da morte. Como era muito lisa, as crianças acabavam engasgando com a balinha. A bala soft era muito saborosa. Elas ainda existem, mas a empresa precisou mudar o seu formato e colocou um furinho no meio para que mesmo que a pessoa se engasgue, possa continuar respirando pelo buraco. Quer maior confissão de culpa que isso? Puseram um respiradouro no meio da bala para poder continuar vendendo sem matar ninguém. Bala assassina só nos anos 80, pessoal. Somos realmente sobreviventes da década perdida. O número 9 é a goma de mascar Babalu. O chiclete Babalu, fabricado pela Adams, foi lançado no Brasil e em demais países da América Latina em 1983. O diferencial era um recheio líquido super saboroso. Algumas pessoas diziam que o recheio era feito de pasta de dente. Realmente o gosto que vinha dentro era parecido. Você lembra? O que achava do recheio? Comente aí embaixo. A 10ª guloseima era a presença confirmada nas mochilas da gurizada dos anos 80, e eram os chicletes Pletz. Nos sabores tutti-frutti, canela, hortelã e mentol, os chicletes Pletz conquistaram vários fãs brasileiros da década perdida, e deixaram pérolas como o comercial que estamos mostrando. De tão bons que eram, são vendidos até hoje por aí. O doce de número 11 deixou enorme saudade quando parou de ser fabricado, e é o Lolo. O chocolate fofinho, comercializado na década de 80, deixou as gôndolas em 1992, mas como tudo que é bom dos anos 80 acaba voltando em 2012, quando a Nestlé anunciou a volta do Lolo. Quem nunca brincou nos anos 80 apertando a barriga daquele gordinho seu amigo e disse "tô fofo"? Só por causa dessa propaganda que está passando de fundo. Essa nem você lembrava. O número 12 é um doce que, com uma roupagem nova, ainda está no mercado, e é o chocolate Cri. O chocolate Cri virou o Crunch, que nós conhecemos hoje em dia. Olha só como as coisas mudam. A embalagem, o nome, só não mudou o sabor. Continua crocante como sempre. Uma das delícias dos anos 80 que ficou na memória de muitas pessoas. O 13º doce que eu vou apresentar é a bala Sugos. Saudades dessa bala? Aparentemente, ela ainda é comercializada em Portugal, Espanha e Argentina.
Se você for para um desses países, poderá comer essa balinha que tinha sabor de frutas. Alguém aí sabe a alíquota de imposto para importação de balas? Também seria uma alternativa, né, pessoal? O penúltimo, a guloseima de número 14, é os monstrinhos Crack. O fabricante dos biscoitos Monstrinhos Crack passava para toda criança a ideia de que cada biscoito, antes de ser colocado na embalagem, era provado por monstros, que deixavam a marca da sua mordida em todos os biscoitos, como está sendo mostrado nesse comercial. Ou seja, todos os biscoitos vinham mordidos e tinham até as marcas dos dentes dos supostos provadores. Existiam vários sabores do Monstrinho Crack, dentre os quais chocolate, nata, coco e morango. Detalhe, cada sabor tinha o seu próprio monstro, um diferente do outro. E o pessoal dos anos 80 adorava comer alguma coisa já mordida por uma pessoa, ou monstro como no caso. Essa era a década perdida, pessoal. Só não se deram conta que o biscoito mordido era mais barato para produzir, visto que faltava um pedaço de cada um. Alguém certamente enriqueceu com isso nos anos 80. O último que eu vou comentar era a presença confirmada na hora da merenda dos anos 80. Inclusive era conhecido como merendinha, e é o biscoito tipo wafer Mirabel. Esse comercial com essa musiquinha que eu mostro de fundo era do final dos anos 70, mas invadiu também os anos 80. Fala sério, é difícil de tirar essa melodia da cabeça. Depois de 30 anos, o biscoito Mirabel com recheios de chocolate e morango voltou ao mercado. Uma das sacadas da época era que o tamanho da embalagem é ideal para uma criança levar na lancheira, e isso fez a gente se entupir dessa bolachinha deliciosa nos anos 80. Era bom demais, né, pessoal? Bem, o canal do YouTube Anos 80 TV apresentou para vocês as 15 guloseimas que eram top nos anos 80. Claro que existem muitas outras. Foi feita uma difícil seleção para limitar o tamanho desse programa. Deixe aí nos comentários as outras que você lembra, para a gente relembrar juntos. Compartilhe esse programa. Deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações. É rapidinho, é de graça e ajuda bastante a gente, pessoal. Obrigado por ter assistido a esse programa. Um grande abraço e valeu! É pior que tomar banho. Novo lanche Mirabel. Tão gostoso que ninguém vai querer dividir. Olha, se você vê alguém comendo, não pede não.